Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A quinta-feira foi de alta generalizada do dólar ante moedas emergentes em meio a uma série de temores, a maioria relacionados aos Estados Unidos. Um dos pontos de tensão foi o início da vigência de novas tarifas dos Estados Unidos contra a China, ao mesmo tempo em que o gigante asiático acenou com retaliação e anúncio de ingresso de ação na Organização Mundial do Comércio. O dólar fechou ontem a R$ 4,12 mais 3. Negociadores americanos e chineses estão se reunindo em Washington esta semana para tentar deter um ciclo potencialmente devastador de retaliação comercial. Quem explica detalhes pra gente é o consultor Vlamir Brandalize, que também faz um balanço do mercado de soja. E começamos o comentário de hoje com a negociação que está começando a andar lá nos Estados Unidos. Os chineses já estão lá, entra em vigor tarifas lá na China também, impostas aí na guerra comercial. E por enquanto o mercado está muito cauteloso com isso, né? Porque os chineses deram a brecha de que negociação que podem dar sequência lá seria facilitar aí as negociações com trigo e não mais com soja, porque soja tem a opção da América do Sul. O mercado da soja segue fluindo tranquilo, a safra americana está andando bem, e com isso os chineses estão mais preocupados com o abastecimento de trigo nesse ano, que teve uma quebra de safra no hemisfério norte, com um apelo um pouco mais na linha do trigo. Por isso que Chicago, vendo as lavouras americanas melhores e também essa dificuldade de avanço na negociação que está ocorrendo com relação China e Estados Unidos, o mercado vem pressionado e está na faixa de 8,5 para o spot em setembro. E como as primeiras notícias que chegam do Crop Tour Pro Farmer lá, que está girando nos Estados Unidos e mostrando os estados aí com safra que está com boas condições aí das lavouras de milho, melhor potencial na safra de milho, mais vagens por plantas ou por hectare nesse ano lá nas lavouras de soja, então o mercado está mais cauteloso. Mas a questão das vagens também é um fator aí que não é a certeza total de que vai ter uma grande safra só tendo as vagens. Ele ainda precisa mais 2 semanas, pelo menos, com chuvas adequadas para que possa se formar o grão e encher o grão dentro dessas vagens. O período do desenvolvimento das lavouras de florescimento e início de formação de vagens desse ano cedeu com temperaturas dentro da normalidade, então não teve excesso de calor e com isso não houve tanta perda de vagem nem de flor, e nessas condições tem mais vagens mesmo. Agora vamos ver se as plantas vão conseguir encher todas essas vagens, que é nessas próximas 2 semanas aí, para definir uma safra aí que pode ser recorde histórico americano, como pode ser também uma safra dentro da normalidade. A questão principal é que tudo indica que já agora, nesse momento, a safra é maior que 120 milhões de toneladas. Talvez não chegue a 124,8, que nem apontou o USDA, mas se tiver tudo certo, tudo dentro da normalidade e chover bem nas próximas 2 semanas, para colher 126. Isso seria problema para o mercado? Eu acho que não. 2 milhões, 3 milhões a mais de toneladas na produção de soja não deve afetar grande coisa no mercado de 2019, porque a demanda total mundial provavelmente vai ser maior do que está sendo projetada pelo USDA. Então, o espaço para o segmento crescer em demanda, ele existe, e tendo a oferta de soja, que no momento a soja é barata a nível global, porque a soja nessa faixa abaixo de $9 em Chicago, com prêmio da faixa de 20, 30, 40 pontos, é uma soja que está saindo dos Estados Unidos abaixo de $9,5 por bushel, é uma soja muito barata. Então isso estimula os compradores, estimula a demanda, deixa a proteína do frango, do leite, do peixe, suíno mais barato a nível mundial, porque o custo da ração, né, que determina o preço final do segmento das carnes, ovos e leites, e com isso provavelmente nós vamos ter a expansão de demanda, né? Então esse é um fator positivo para a soja 2019. No mercado brasileiro a soja segue forte aí, dentro dos melhores níveis do ano, com R$92 a R$94 até para novembro, da soja desse ano disponível, em função do dólar, né? Dólar aí nos melhores patamares em 30 meses, o câmbio inseguro com relação aí à questão eleitoral, né? Ninguém se define para que rumo vai, os candidatos aí que o mercado gosta
estão lá na rabeira, em quarto, quinto lugar, então a situação política afetando bastante o câmbio, e mesmo com o anúncio do Banco Central aí que vai voltar a operar aí com leilões de swap para tentar dar uma acalmada no mercado, a moeda americana segue firme, né? Acima de R$4 e dentro dos melhores níveis em mais de 30 meses. No mercado, a safra nova de soja ainda continua parado, mas as condições de valores já melhoraram. Então, dando chance de R$ 87, R$ 87,5, R$ 88 para as posições de maio e junho do ano que vem. Então, positivo aí para o segmento de safra nova, mas os vendedores não estão aparecendo porque continuamos com a trava aí que se chama tabelamento dos fretes. Ninguém quer fechar futuro no FOB. Todo mundo que quer comprar quer no porto, CIF, e os vendedores querem vender FOB em função que ninguém quer correr o risco com os fretes. As exportações de milho do Brasil em agosto seguem mais baixas em um período do ano em que os embarques do cereal geralmente ganham ritmo. Especialistas avaliam que as vendas externas do país deverão despencar em 2018 sob influência do tabelamento do frete rodoviário. Brandalize tem mais informações sobre o milho. Comentar um pouquinho do mercado do milho, também nos Estados Unidos as condições aí que estão saindo das pesquisas de campo lá do Crop Tour apontam lavouras com condições de potencial produtivo um pouco maiores do que o ano passado, e com isso vão indicando aí que a safra, seguindo essa linha, vai para cima dos 370 milhões de toneladas, que nem o USDA apontou aí no relatório desse mês. Isso também acaba segurando um pouco o fôlego do milho, né? Não deixando ele avançar, mas a demanda de milho segue aquecida a nível mundial e a gente está vendo aí um quadro sem problema para 2019, porque as cotações de 2019 estão pelo menos 10 a 15% acima da atual, porque mesmo com a safra cheia lá nos Estados Unidos, vamos ter uma oferta e demanda mundial apertada e vamos consumir aí um grande volume dos estoques, né? Então, os estoques devem cair entre 40, 50, 60 milhões de toneladas a nível mundial, justamente porque a produção, mesmo crescente, ela é menor que a demanda. No mercado brasileiro, os negócios têm fluído de maneira lenta, os portos estão trabalhando aí na faixa de R$41, R$42 aí para os embarques de outubro e novembro. Tem compradores nos portos e não tem vendedores. O mercado está esperando também a questão dos fretes aí para a semana que vem, quando o nosso ministro Fux aí deve tomar alguma decisão sobre o tabelamento dos fretes brasileiros. As indústrias brasileiras têm trabalhado da mão para a boca, ninguém correndo para os campos aí, então um mercado bastante calmo no segmento do milho nesse momento. Os cenários nacional e internacional para arroz estiveram em situações opostas no primeiro semestre deste ano. Embora tenha havido uma boa produção mundial, esta foi acompanhada também de aumento da demanda, o que acarretou alta nos preços. No Brasil, a produção do grão manteve-se dentro da média histórica, mas a expectativa de aumento no estoque de passagem acarretou significativa desvalorização dos preços locais, uma vez que aumenta o poder de barganha das indústrias frente aos produtores. O mercado do arroz ainda vai passando por um período de calmaria. O que a gente vê ainda no produtor são poucos negócios, na faixa de R$42 a R$46 a nível do Rio Grande do Sul, um pouco mais firme nas demais regiões do país, mas calmaria na semana porque o setor industrial reclama que o varejo está girando pouco, e o varejo está com as promoções aí na faixa de R$10 o pacote, que acaba limitando aí a pressão de alta nos indicativos. Então não está conseguindo avançar a nível de varejo como a indústria esperava. As reposições estão lentas ainda e devem girar mais agora nesse final de mês, e com isso o fluxo de negócios aí deve fluir melhor aí provavelmente na próxima semana em diante, com as reposições de final de agosto, começo de setembro, e aí dando mais um fôlego para o casca, né? Nós temos um ano ajustado e automaticamente tem mais espaço para crescer. O mercado não vai parar por aí. Essa semana a Conab tentou leilão aí, troca de arroz aí para usar o arroz beneficiado para programas humanitários que seriam encaminhados para a ONU. Então automaticamente esperava-se que ia ter giro, mas a indústria lá do Rio Grande do Sul não achou que a troca não estava favorável e praticamente não girou nada, e a Conab veio com novamente o edital aí para o começo de setembro, tentando fazer essa negociação. Provavelmente vai ter que oferecer mais arroz em casca para que a troca gire aí e favoreça os negócios, né? A Conab praticamente não tem estoque, basicamente é estoque muito pequeno.
Com relação ao mercado do feijão, segue com leve pressão de alta, em função de que estamos entrando na fase entre safra efetiva, e nas próximas semanas vai ter escassez e mais pressão de fôlego positivo, porque vamos ter demanda interna, e aí aos poucos o feijão vai continuar evoluindo, aí que nem ele veio nesses últimos dias aí, com ganhos aí semanais, e tem espaço para continuar avançando. Nosso mercado do trigo continua aí mostrando aí que lá fora segue firme, o dólar em alta, complica a vida dos moinhos que estão correndo atrás de trigo nacional, que está girando acima de R$800 aí no trigo de boa qualidade, e tem espaço para ele se manter firme esse ano aí. Então é o ano do pessoal do trigo. Quem tiver trigo vai ter um bom ano comercial pela frente. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.